Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023, hoje é dia de São João de Capistrano, patrono dos capelães militares. Papa no Ângelus. Somos do Senhor, não pertencemos a nenhum César de turno. Reportagem de Bianca Fracalvieri, do Vatican News. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Este versículo do Evangelho deste 29º domingo do tempo comum inspirou a reflexão do Papa no Ângelus dominical. Diante de milhares de fiéis, reunidos na Praça São Pedro, Francisco comentou o episódio extraído de São Mateus que narra a cilada que alguns fariseus e herodianos armam contra Jesus. Vão até ele e lhe perguntam: é lícito ou não pagar imposto a César? É uma farsa, explica o pontífice, pois se Jesus legitimar o imposto, coloca-se da parte de um poder político pouco tolerado pelo povo, enquanto se disser para não pagá-lo, pode ser acusado de rebelião contra o império. O mestre, porém, foge desta trapaça, pede que lhe mostrem uma moeda, que traz impressa a imagem de César, e lhe diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essas palavras de Jesus se tornaram de uso comum, prossegue o Papa, mas às vezes foram utilizadas de modo errôneo para falar das relações entre Igreja e Estado. Jesus não quer separar César e Deus, ou seja, a realidade terrena e aquela espiritual. Às vezes, também nós pensamos assim: uma coisa é a fé com as suas práticas e outra coisa é a vida de todos os dias. Não, esta é uma esquizofrenia, como se a fé não tivesse nada a ver com a vida concreta, com os desafios da sociedade, com a justiça social, com a política e assim por diante. Na realidade, Jesus dá a César e Deus sua devida importância. A César, isto é, a política, às instituições civis, aos processos sociais e econômicos, pertence o cuidado com a ordem terrena e os cidadãos contribuem promovendo o direito, a justiça e pagando honestamente os impostos. Mas a Deus pertence o homem e todo ser humano. Isso significa que nós não pertencemos a nenhuma realidade terrena, a nenhum César de turno. Somos do Senhor e não devemos ser escravos de nenhum poder mundano. Sobre a moeda, portanto, há a imagem do imperador, mas Jesus nos recorda que na nossa vida está impressa a imagem de Deus, que nada e ninguém pode obscurecer. A César pertencem as coisas do mundo, mas o homem e o próprio mundo pertencem a Deus. Não o esqueçamos. Francisco então dirige algumas perguntas aos fiéis. Sobre a moeda deste mundo está a imagem de César, mas você, que imagem leva dentro de si? De quem você é imagem na sua vida? Nós nos lembramos de pertencer ao Senhor ou nos deixamos plasmar pelas lógicas do mundo e fazemos do trabalho, da política e do dinheiro os nossos ídolos a adorar? E concluiu fazendo votos de que a Virgem Santa nos ajude a reconhecer e honrar a nossa dignidade e a de cada ser humano. Notícias da Igreja Católica. O Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, Ceará, foi pichado na madrugada do dia 20 de outubro com frases ofensivas como morte aos cristãos, Satã vive e guerreiros de Lúcifer, suásticas e pentagramas. Ossos de gatos também foram deixados na entrada do local. Um boletim de ocorrência foi registrado. Em entrevista ao site O Povo, um dos monges do mosteiro, Dom Marcos, classificou o ocorrido como um sinal de intolerância religiosa. Não é apenas uma pichação, mas também uma ofensa contra a nossa fé. É um sinal claro de intimidação, estão tentando de alguma forma nos amedrontar. Ele contou que além do boletim de ocorrência e de uma reforma no mosteiro, as providências religiosas também serão tomadas, que é o desagravo, onde pedimos perdão a Deus por essa ofensa e pedimos perdão pelas pessoas que cometeram, que não sabem o que fazem. Notícias da Igreja Católica. O argentino Carlos Eduardo Rosé, expulso do estado clerical e foragido da justiça desde 22 de agosto, quando deveria comparecer para receber sua sentença por abuso sexual de uma menor, é procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Ele é alvo de uma circular vermelha com mandado de prisão por agressão sexual agravado por sua condição de ministro de culto e por encontrar-se na guarda da vítima.
Essa circular, datada de 29 de agosto, diz que Carlos Eduardo José é um fugitivo procurado por processos criminais pelo sistema judiciário argentino. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de MG na casa da vítima, aproveitando-se do medo que ele incutia nela por causa da autoridade eclesiástica e escolar que possuía, o que a impedia de consentir e resistir a tais ataques. Por seu crime, ele seria condenado em 22 de agosto nos tribunais de San Martín em uma audiência à qual ele não compareceu. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Nova York, nos Estados Unidos, cardeal Timothy Dolan, encorajou a recuperar uma série de belas tradições que muitas vezes foram esquecidas pelos católicos e que considera muito providenciais para manter as famílias unidas, fortes, saudáveis e santas. Em uma publicação em seu blog, intitulada Nossas Belas Tradições Católicas, o cardeal Dolan disse que nós, na Igreja, temos um tesouro de atos de oração e devoção simples, caseiros, comprovados que mantêm os casamentos e as famílias fortes, apaixonados e perto de Deus. O problema, advertiu ele, é que esquecemos e não colocamos em prática a maioria dessas tradições. Precisamos de toda a ajuda que for possível nestes dias de tensão, confusão e desafios ao matrimônio e na família. Estas são as 13 tradições que o arcebispo de Nova York recomenda recuperar, embora tenha assegurado que certamente podem acrescentar mais a essa lista. Celebrações alegres, mais simples dos batismos, primeiras comunhões, crismas, casamentos e aniversários de casamento. Adorar a Deus fielmente, juntos como uma família na missa dominical e preservar os presentes de tempo de qualidade e uma refeição juntos, pelo menos no dia do Senhor, caso não seja possível durante a semana. Ter água benta, crucifixo, Bíblia e imagens de Jesus, Maria e dos santos em nossas casas. Uma verdadeira celebração do Advento enquanto nos preparamos para celebrar o nascimento de Jesus. Uma atenção especial na preparação do presépio de Natal em casa. A vivência da Quaresma em família, especialmente através de práticas penitenciais comuns, mais compaixão pelos pobres, doentes e necessitados, e aproximar-se como família do sacramento da reconciliação. Colocar nomes bíblicos e cristãos nos filhos. Assumir com grande seriedade os deveres dos padrinhos no batismo e na crisma. Pedir para um sacerdote abençoar um novo lar. Fazer uma peregrinação familiar. Visitar parentes que estão doentes e moribundos, unir-se na fé no momento da morte e do enterro, lembrar os pais e os familiares na missa, no aniversário de sua morte, pedir a bênção de ter um filho e a intercessão especial pelos casais que lutam para conceber um bebê. Notícias da Igreja Católica. Foi inaugurada no dia 20 de outubro, portanto na sexta-feira passada, no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, Bahia, a Sala dos Milagres. O local acolhe os ex-votos de fiéis por graças alcançadas pela intercessão da Santa. Cerca de 14 mil testemunhos itens já foram catalogados na sala. O espaço contém imagens, peças de cera, cartas, bilhetes, fotografias, diplomas, vestimentas e outros objetos trazidos pelos devotos. Além disso, haverá no local relatos com testemunhos dos fiéis em forma de áudio e vídeo. O reitor do santuário, Frei Ícaro Rocha de Brito, diz que todos os grandes santuários têm uma sala como essa, onde os fiéis podem deixar esses objetos. Para ele, ter a Sala dos Milagres na igreja dedicada a Santa Dulce é uma grande conquista. Notícias da Igreja Católica. Por ocasião do Outubro Rosa, campanha anual de aumento da conscientização sobre o câncer de mama, a agência ACI apresenta 4 santos conhecidos por interceder de forma especial a favor de mulheres com câncer de mama, a doença que atinge 1 em cada 8 mulheres no mundo e que representa 16% de todos os cânceres sofridos por mulheres. Santa Águeda, ela é a santa padroeira de quem sofre de doenças da glândula mamária e de mulheres com câncer de mama. Santo Ezequiel Moreno, o santo é o padroeiro dos pacientes com câncer e os milagres que levaram à sua beatificação e canonização foram a cura de 2 pacientes com câncer em estado terminal. Um deles era uma mulher com câncer de mama. Santa Maria da Providência. A santa nasceu na França e foi batizada com o nome de Eugène Smet. Tornou-se freira com o nome de Maria da Providência e fundou a Congregação Sociedade das Auxiliadoras das Almas do Purgatório, que busca salvar as benditas almas por meio de obras de misericórdia espirituais e corporais.
e Santa Maria Zélia Guerin. A santa é mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus e forma ao lado de São Luís Martim o primeiro casal católico declarado santo. A festa deles é celebrada no dia 12 de julho. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.